Olá pessoal, eu sou Eduardo Lima e hoje eu estou aqui mais uma vez para falar sobre o conflito na faixa de Gaza, o conflito na Palestina. Bom pessoal, dessa vez surgiram vídeos aqui de soldados israelenses e americanos que revelam crimes de guerra em Gaza. Vamos dar uma olhada aqui para a gente entender o que está acontecendo. Lembrando, você precisa deixar um comentário para que o YouTube entenda melhor que você gostou desse canal. Então, se você deixar um comentário, o YouTube começa a mostrar meus vídeos para você na tela inicial do seu YouTube e você não vai perder nenhuma atualização. Lembrando, aqui eu posto mais de um vídeo por dia. Então é bom que você veja todos para você ficar atualizado. Se você não sabe o que comentar agora, diga apenas a cidade onde você está acompanhando o vídeo. Olha só. Com milhares de americanos servindo nas forças de ocupação de Israel, a má conduta documentada desses soldados levanta preocupações significativas para as autoridades americanas, particularmente aquelas em guerras genocidas financiadas e apoiadas por Washington. Capturas de tela de vídeos postados por soldados israelenses mostram queimando e explodindo casas palestinas. O soldado israelense americano da Força de Defesa de Israel, Bran Centebrino, que está participando da carnificina genocida israelense em Gaza, com uma unidade de engenharia de combate das forças de ocupação israelenses, compartilhou vídeos online mostrando disparos indiscriminados contra um prédio destruído, bem como a demolição de casas e uma mesquita. O Guardian relatou o caso de Setembrino, destacando um padrão familiar. Soldados israelenses admitem abertamente em vídeos de mídia social que atiram para matar e demolem tudo em seu caminho. Em meio ao genocídio em andamento, essas atrocidades estão ocorrendo ao vivo e sem interrupção. Flashback. Um ex-reservista das Forças de Ocupação Israelenses, Yuval Green, 26 anos, relembrou na sexta-feira a má conduta grave das Forças de Ocupação Israelenses em Gaza, incluindo a destruição de casas e saques, motivados pelo desejo de vingança em uma entrevista para a CNN. No mês passado, 3 soldados da reserva israelense, incluindo Green, que participaram da carnificina genocida israelense em andamento em Gaza, descreveram entrar em casas sem justificativa militar, saqueá-las e depois queimá-las, atirar em crianças e até matar prisioneiros. Essas ações, de acordo com seus depoimentos, os levaram a renunciar ao serviço militar israelense. Isso aconteceu depois que 6 soldados israelenses apresentaram depoimentos angustiantes ao relatarem com seus amigos, colegas, rotineiramente ao relatarem como seus colegas e soldados rotineiramente executaram civis palestinos para liberar a frustração reprimida ou aliviar o tédio. Bom, gente, esse depoimento aqui é um depoimento grande, chocante, tanto que eu fiz até uma live sobre isso. Eu vou deixar no card aí essa live para que vocês vejam, tá? Infelizmente não teve a repercussão que eu esperava, mas enfim, quem não viu, veja agora, tá? Vou deixar na descrição aí uma live sobre isso, tá? É bom que isso seja explicado, né, espalhado, porque sempre vem aquela polêmica daqueles imbecis pró-Israel, né, que ficam, ai, só há muita morte por causa de escudo humano. Israel só quer o Hamas, mas os escudos humanos morrem quando Israel ataca a faixa de Gaza. Patati, patatá, blá blá blá, né? Que é uma coisa nojenta, né? Ou o cara é completamente burro por falar isso, ou ele é um cínico, né? E é mais provável que seja cínico, né? Ou então é idiota demais, né? Então a gente vê aqui claramente o próprio exército que entra lá, que invade a faixa de Gaza, ele vai lá e faz as suas matanças lá, mata quem não morreu em bombardeio, né? Bombardeamento de infraestrutura civil para homenagear o novo casamento de um amigo. Um vídeo tirado da perspectiva do atirador mostra vários tiros sendo disparados contra as ruínas de um prédio, informou o The Guardian. Outro vídeo parece mostrar o sistema de controle de fogo de um veículo blindado mirando em uma mesquita antes dela ser demolida. Imagens adicionais capturam a destruição de várias casas enquanto soldados comemoram ao fundo. Vale a pena notar que as forças de ocupação israelenses e Setembrino não contestaram sua autenticidade. Os vídeos recentemente se tornaram virais no X, levando a acusações de crimes de guerra. Setembrino afirmou em uma mensagem para o The Guardian: "Eu não cometi nenhum crime de guerra." Em outra revelação chocante, o pai do soldado disse que seu filho havia enviado um vídeo de congratulações dedicando uma detonação para homenagear o novo casamento de um amigo.
Por que isso importa? Durante a Guerra de 10 Meses, soldados da ocupação israelense compartilharam vários vídeos mostrando-se zombando de palestinos em Gaza, destruindo propriedades palestinas. Alguns desses vídeos foram usados como evidência no caso de genocídio contra Israel na Corte Internacional de Justiça. Desde que a guerra começou, Israel deixou muitas baixas, variando de pelo menos 39 mil a 186 mil palestinos, principalmente crianças e mulheres. Lembrando, pessoal, por que há essa variação? Essa aqui é a contagem oficial, né, de corpos identificados. Esse número aqui, é identificados mais desaparecidos, ou seja, pessoas que provavelmente já estão mortas, né? Então, o número de mortes pode chegar a 200 mil, tá, pessoal? A 200 mil. Lembrando, é o maior número de mortos aí, de civis, é maior que a guerra na Ucrânia e a guerra na Síria, pessoal. Para você ter uma ideia, né? Pelo menos a quantidade de crianças é a quantidade muito maior do que a guerras na Ucrânia e na guerra na Síria, né? Acredita-se que milhares de outros estejam enterrados sobre. Lembrando que eu estou falando de civis, tá? Não estou falando de combatentes. Obviamente que combatentes mortos na guerra na Ucrânia é muito maior que esse número aqui. Eu estou falando de civis, tá? Acredita-se que milhares de outros estejam enterrados sob os escombros, com pelo menos 90 mil feridos e a esmagadora maioria da população de 2,3 milhões de Gaza deslocada à força. Enquanto isso, observadores temem que Israel possa travar uma guerra total contra o Líbano. Com milhares de americanos servindo nas forças de ocupação de Israel, a má conduta documentada de soldados levanta questões preocupantes para as autoridades americanas sobre sua disposição de aplicar a lei federal contra cidadãos americanos envolvidos em uma guerra genocida no exterior, financiada e apoiada pelos Estados Unidos. Isso aqui é praticamente uma piada, né, gente? Porque se os Estados Unidos fossem fazer isso, eles iam ter que punir todos os seus soldados, né? Qual soldado dos Estados Unidos não participa de uma guerra financiada e apoiada pelos Estados Unidos, uma guerra genocida? A guerra na Líbia não é uma guerra genocida, financiada pelos Estados Unidos? Né? A guerra na Síria também não é uma guerra genocida financiada pelos Estados Unidos? A guerra na Ucrânia não é uma guerra genocida financiada pelos Estados Unidos? Então, se fosse aplicar essa tal lei federal aqui, né, os Estados Unidos teriam que punir todo o seu exército. Então, aqui, um crime segundo a lei dos Estados Unidos. A destruição generalizada de propriedade, quando não justificada por necessidade militar e conduzida de forma ilegal e indiscriminada, constitui uma violação das normas internacionais de guerra e se qualifica como crime de guerra pela lei dos Estados Unidos. Lembrando que essa lei aí é só para punir seus inimigos, né? Não é para punir o próprio exército, né? Vou deixar claro nisso. De acordo com Brian Finucane, o ex-consultor jurídico do Departamento de Estado dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm a responsabilidade de respeitar as convenções de Genebra, um conjunto de tratados internacionais que regem a guerra armada. Se cidadãos americanos estão violando as convenções de Genebra ou cometendo crimes de guerra em Israel e na Palestina, isso compromete as obrigações dos Estados Unidos, disse ele ao The Guardian. Ele acrescentou que, de acordo com a Lei Federal de Crimes de Guerra, os Estados Unidos têm autoridade para processar indivíduos por crimes de guerra se a vítima ou o perpetrador for cidadão americano ou se os perpetradores, independentemente da sua nacionalidade, estiverem presentes em solo americano. Lembrando que não quer dizer que não haja casos, tá, gente? Por exemplo, eu lembro que houve aquele caso lá em Abu Ghraib, né, que descobriram lá uma tortura dentro de uma prisão norte-americana, né? E aí puniram aquilo ali. Mas é claro que isso aí é só uma coisa para fingir que eles se preocupam, né? É claro que há torturas em todas as prisões militares e civis norte-americanas, né? Por exemplo, eram eles que ensinavam tortura para os militares brasileiros durante a ditadura militar. Eram os americanos que ensinavam tortura. Por que é necessário ensinar a tortura? Porque eles ensinavam como aplicar a maior dor possível sem que o torturado morra, né? Ou desmaie, sei lá, para fazer lá o pseudo-interrogatório, né? Pseudo porque, né?
Nessa circunstância, muita gente fala até o que não sabe, né? Para tentar escapar dessa dor, dessa tortura, né? Então, enfim, no pseudo-interrogatório, né, na verdade, tortura, os Estados Unidos ensinavam essas práticas. Então, isso daqui é letra morta, né? O vídeo que mostra a destruição da mesquita é datado de 10 de setembro, por volta da época em que a unidade de Setebrino foi enviada ao norte de Gaza. De acordo com autoridades palestinas, as forças de invasão israelenses destruíram parcial ou totalmente mais de 500 mesquitas na faixa de Gaza desde 7 de outubro. Grupos de direitos humanos pediram que o governo Biden investigasse os crimes cometidos em Gaza como potenciais violações da lei dos Estados Unidos. Antes da visita do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu aos Estados Unidos na semana passada, o Center for Constitutional Rights pediu ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos que investigasse Netanyahu e outros implicados em crimes graves em Gaza, incluindo aqueles que podem ser cidadãos dos Estados Unidos ou cidadãos com dupla nacionalidade dos Estados Unidos. Seria americanos e israelenses, né? Judeus americanos que moram em Israel e servem no exército de Israel. Mas como eu falei, né? As bombas dos Estados Unidos que estão cometendo esses crimes lá. Tem soldados dos Estados Unidos lá dentro. Então, isso aí não vai dar nada, né? Como é que os Estados Unidos vão punir crimes de guerra cometidos por eles mesmos, né? Brad Parker, diretor associado às políticas do CCR, disse, conforme citado pelo The Guardian, estatutos e criminais federais proíbem e criminalizam genocídio, crimes de guerra e tortura, entre outros crimes internacionais graves. Autoridades dos Estados Unidos, funcionários do governo que aprovam ou facilitam transferências contínuas de armas para Israel, cidadãos americanos individuais, atualmente servindo em funções ativas das Forças Armadas israelenses, devem definitivamente se preocupar com sua própria responsabilidade criminal individual, ele enfatizou. 23.380 cidadãos americanos servem no exército israelense. Aproximadamente 23.380 cidadãos americanos servem no exército israelense, de acordo com o The Guardian. Quer dizer, de acordo com o Washington Post. Um deles é Setembrino, que está estacionado em Gaza desde o início da guerra, com o Handa Sakravi, o corpo de engenharia da Força de Ocupação Israelense. Criado em Nova Jersey como escoteiro Águia, ele se mudou para Israel quando adolescente. Agora está entre cerca de 600 mil cidadãos americanos que se estabeleceram lá. No ano passado, ele foi homenageado com o prêmio de Soldado de Destaque do Ano de sua divisão, de acordo com seu pai, Randy Setembrino, que escreveu sobre seu filho em artigos de opinião para publicações israelenses e judaicas. Os vídeos de Setembrino aparecem pela primeira vez online em julho, por meio de uma conta proeminente do X chamada Yunis Tirawi, que frequentemente posta vídeos compartilhados por soldados da ocupação israelense. Destruir casas é uma atividade cotidiana. Soldados israelenses também circularam vídeos mostrando-se com brinquedos de crianças e roupas íntimas femininas, queimando suprimentos de comida palestinos, cercando e vendendo civis. Outro vídeo compartilhado recentemente por Tirawi, postado originalmente por um membro da unidade Setembrino, descreveu a destruição deliberada de uma instalação de água em Rafah. Além disso, um vídeo com um soldado das forças de ocupação israelenses comentando sobre uma grande explosão na cidade de Gaza, dizendo: o bairro de Sujaia, que se foi, Paz a Sujaia, foi apresentado ao CIJ em janeiro como parte do caso de genocídio movido pela África do Sul contra Israel, com outros vídeos semelhantes referenciados durante os procedimentos. Agora, uma tendência entre os soldados de se filmarem cometendo atrocidades contra civis em Gaza é uma forma de vídeo snuff, disse o advogado sul-africano Tembak Nigi Kukaitobi, no CIJ. Ele citou exemplos de soldados se gravando, destruindo casas e declarando sua intenção de apagar Gaza ou destruir canhões, evidência potencial da intenção genocida. O grande número de vídeos desse tipo online demonstra que a liderança militar nem sequer tenta disciplinar os soldados rasos, disse Joel Kamel, membro do grupo de veteranos israelenses Break the Silence, citado pelo The Guardian. Ele acrescentou: mais importante, a questão é menos sobre os vídeos em si e mais sobre o que eles dizem sobre a maneira como lutamos em Gaza. Destruir casas e locais de culto é uma atividade cotidiana para soldados em Gaza. E ao oposto dos ataques cirúrgicos em alvos, cuidadosamente escolhidos, sobre os quais somos informados pelas forças de defesa de Israel. A questão de se os Estados Unidos
processariam cidadãos americanos que lutam por Israel é tanto uma questão política quanto de direito, de acordo com a reportagem do The Guardian. O governo dos Estados Unidos poderia processar esses cidadãos americanos se eles participassem de crimes de guerra, disse Oana Hatawa, diretor do Center for Global Legal Challenge de Yale Law College, conforme citado pelo The Guardian. Politicamente, no entanto, isso é improvável, por todas as razões óbvias. Razões óbvias, né? Se eles forem processar soldados por crime de guerra, eles teriam que processar o exército americano inteiro, né? Que participou das últimas guerras dos Estados Unidos nas últimas décadas. Quantos crimes de guerra ocorreram no Iraque, na Líbia, na Síria? Né? Então, é isso aí, né, gente? É isso aí. Então, como vocês podem ver. Mas é importante, né, saber que soldados americanos estão lá nas forças de ocupação de Israel para parar com essa palhaçada. Ah, mas o Biden brigou com o Netanyahu, mas o Biden é uma briguinha, né? Tá brigando e tá mandando bomba, né? Tá bom, para continuar o genocídio. Ok. Bom, tá aí, pessoal. Isso aí é o vídeo de agora. Espero que vocês estejam aí gostando dessa fonte de informação. Se você for novo aqui, se inscreva, clique no sininho, ative nossa notificação, mas principalmente deixe um comentário, porque eu descobri que toda vez que você deixa um comentário é um sinal que você dá para o YouTube dizendo que você gostou do canal. Então, se você quer ver o próximo vídeo, você tem que deixar um comentário. Se você não sabe o que comentar, diga apenas um muito obrigado, valeu Eduardo, bom dia, boa tarde, boa noite, ou diga a cidade de onde você está acompanhando o vídeo. Isso já é suficiente para o YouTube entender que você gostou do canal e começar a mostrar os próximos vídeos para você na tela inicial do seu YouTube. Até a próxima!